forte, hein? Agora diminuiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Carlão, tá me ouvindo? Agora então desliga o celular, que é o seu celular que está dando esse ruído. Não, já desliguei. Nossa, que é isso? Tá um barulho. Melhorou agora. Pronto. Melhorou agora, pessoal? Estão me ouvindo? O som... Não estou te ouvindo de novo. Não está me ouvindo de novo? Não estou te ouvindo. Alô? Você consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir. É, eu não consigo ver você. Eita. Pessoal, me confirma se vocês estão me ouvindo agora. Estou vendo o chat aqui. Espera aí, eu vou fazer um teste aqui. Tá me ouvindo, Carlão? Eu acho que o seu computador está sem som. Vamos ver aqui. Eu vou entrar no ao vivo aqui. Vai dar um ruidinho. Ah, o pessoal está me ouvindo, gente. O pessoal está me ouvindo. Pronto, vamos lá. Gente, acho que dá para começar. O pessoal está todo mundo ouvindo. Acho que podemos começar. Boa noite. Desculpem esse pequeno problema técnico, mas vamos em frente aqui, gente, por favor. Tudo bem? Como foram de domingo? Ó, o Claudio me falou que está ouvindo. Renato também, a Beth. Acho que agora é normalizado. Então, eu vou começar dando boa noite para o pessoal aqui. Boa noite para o meu amigo Reinaldo, que está aqui. Para a Michele Delgado também, que já está com a gente. Boa noite, Michele. A Elka Capal também está aqui com a gente. Oi, Elka. Para a Beth. E acho que pessoal, se tiver algum problema de áudio, vocês me avisem, tá bom? Mas tem uma boa noite também para a Beth, para a Cida Ormondi, para a Lúcia Boba. Boa noite, Lúcia. Cláudia Carreira também está aqui com a gente. Para a Úrsula. Oi, Úrsula. Para Mari Galvão. Amor, se der problema no áudio, você me avisa, hein, meu? Me ajuda. Eu comecei sem áudio, eu não sei o que aconteceu, mas acho que agora normalizou. Eu saí, desconectei e voltei. O apito acho que já resolvi. A Beth tinha avisado que tinha um apito, acho que já resolveu. Oi, Vera, Lúcia, boa noite, tudo bem? Zelka. Rogério Viviane também está aqui com a gente. Boa noite, Rogério. A Cleusa Almeida, boa noite. Deixa eu ver aqui, vamos lá. O senhor tinha falado que não está ouvindo, mas agora voltou. Agora sim, beleza. Edna também já está aqui com a gente. Boa noite, Edna, tudo bom? Agora voltou, gente, agora voltou. Silvana Colombara também já está aqui com a gente. Claudio Mir, boa noite para vocês. Para o Luiz, que deve estar junto com a Sil, boa noite. O Renato está dizendo que está ok. A Sil Dormonde também. Renato Manfredi, boa noite, Renatão. Deixa eu ver aqui. O pessoal está ouvindo. Agora voltou, gente. Vamos lá. Bernadette Marques também está aqui com a gente. Boa noite, Bernadette. Daniel Bock também está aqui com a gente. Boa noite, Daniel. Márcia Pugliese. Boa noite, Márcia. Tudo bem? A Luciana Campagnoli também está aqui com a gente. Oi, Lu. Lucimar. Oi, Lucimar. Boa noite. Tudo bem? Clara Jamusso também está aqui com a gente, dando boa noite. Oi, Clara. Boa noite, viu? Bom, pessoal, depois desse pequeno entreveio de áudio, ó, o Badaró também está aqui com a gente, Clóvis. Boa noite. Qualquer coisa você me avisa aí se der algum problema de som, hein? Boa noite. E vamos lá, gente. Quem já perdeu um tempinho a mais aqui, vamos tocar o nosso barco, tá bom? Vamos para a nossa prece de abertura? Vamos lá? Então, a nossa prece, quando eu faço, né, sempre gosto de condizer com o tema da palestra de hoje. O tema da palestra de hoje chama Esta é a Mensagem, ou Essa é a Mensagem. Então, a palestra diz assim: Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas,
nesse momento em que nos reunimos para aprender, refletir e sentir a tua mensagem viva. Abrimos os nossos corações com humildade e gratidão. Que a tua luz nos envolva, que a tua palavra nos toque a alma e que a tua presença silenciosa se faça sentir entre nós, inspirando nossos pensamentos e guiando nossas emoções. Somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade do esclarecimento espiritual e por sermos chamados, ainda que imperfeitos, a representar o teu amor no mundo. Ensina-nos, Mestre, a sermos fiéis embaixadores do teu evangelho. Não apenas com os lábios, mas com as mãos que servem, com os olhos que compreendem e com os pés que caminham rumo ao bem. Que a mensagem que hoje vamos ouvir não fique apenas em nossos ouvidos, mas desça ao coração, transformando-se em atitudes, escolhas e exemplos do dia a dia. Ampara-nos na jornada da renovação íntima, ou reforma íntima, né? Fortalece-nos nas lutas silenciosas e ajuda-nos a compreender que a verdadeira mensagem do Cristo é aquela que se vive e não apenas a que se diz. Abençoa, Senhor, a palavra amiga que seja proferida nessa noite e que os nossos benfeitores espirituais possam inspirar-nos a todos para que a semente lançada encontre terra fértil em nossos corações. Fique conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos pedir licença ao plano espiritual para começarmos mais um evangelho de domingo, onde fizemos a nossa prece e onde vamos ter a oportunidade de ter mais um pouquinho de conhecimento, absorver tudo que a mensagem nos passa, para que possamos dar um passinho a mais no degrau da nossa reforma íntima. Que assim seja. Tudo bem, meus amigos? Vamos ver quem mais chegou aqui. Ó, a Leda Oliveira está dando boa noite. E a Leda e a Isabel Gonçalves também. Boa noite, Isabel. Bom, eu vou deixar o Carlão no cantinho um pouquinho para a gente fazer a palestra e daqui a pouco eu trago ele de volta. Até mais, Carlão, já te trago, tá? Então é isso, meus amigos. Vamos lá? Então, como eu comentei, a palestra de hoje, ainda estamos no livro do Pão Nosso, né? Que é um livro que traz mensagens de uma página, sempre pelo Emmanuel, com psicografia do nosso querido Chico. É o capítulo 95, está na página 98, e o tema é Essa é a Mensagem. Então, primeiro, quero desejar aqui uma boa noite para vocês, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus envolva nossos corações, para que a gente possa absorver o conteúdo dessa palestra, para a gente possa aprender mais um pouquinho, né, nesse nosso caminho. Então, essa lição de hoje, ela é profunda e também ela é atual. Ela faz bastante sentido com a nossa realidade, né, que essa é a mensagem. E essa reflexão do Emmanuel, sempre aí o livro do Pão Nosso, né, vocês sabem, sempre começa com o versículo da Bíblia, e essa aqui é o primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11. E ela diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Desde o princípio da revelação cristã, meus amigos, a mensagem essencial tem sido o amor, que é o que ele fala, né? Nos amemos uns aos outros, né? O amor é o maior ensinamento que Jesus deixou para a humanidade.
foi através do amor que ele teve pelos seres humanos que ele entregou a própria vida na cruz, né? Ele fez um sacrifício pela humanidade, através do amor que ele tinha, né? E o amor tem essa prática como lei divina, né? Que foi trazida por Jesus, porque antes de Jesus era aquele olho por olho, dente por dente, tinha muito aquela questão de vingança, né? De fez para mim, vai tomar. E a gente tem que aprender a novo caminho de Jesus, que é o amor, né? Quando ele dizia também depois, dai a outra face, quando você toma uma pancada na primeira face, não é para apanhar duas vezes, né? Mas é para aceitar aquilo e continuar em frente, porque é o amor que tem que prevalecer, porque é o amor que é o caminho da nossa libertação. E João foi o apóstolo do amor, né? E ele não traz uma fórmula complicada, ou ele não deixa o amor como uma coisa complicada, difícil de entender. Pelo contrário, o amor é simples, né? Não tem nada de rebuscado. É uma frase simples: amemos uns aos outros. E o Emmanuel, quando ele vai analisar isso, né? O que sempre foi um espírito evoluído, um Emmanuel, um espírito de luz, né? Muito lúcido, tem muita clareza na forma de ver as coisas, né? E também muita ternura, muito carinho. Ele faz essa reflexão. Se a gente está entendendo o que é amar, a gente compreende? Porque apesar de parecer simples, muita gente não compreende o que é o amor, né? Ou será que a gente confunde amor com apego, ou com interesse, ou às vezes com paixão, que é aquele sentimento até mais intenso, mas que é passageiro, né? Ou às vezes até uma obsessão. Amor é obsessão? Ou obsessão é amor? Então fica aqui algumas reflexões, tá? E essa mensagem que o Cristo deixou para a gente, ela não é para ser admirada, para ser filosofada, mas ela tem que ser vivida. A gente tem que colocar o amor na nossa vida, no nosso dia a dia. Ela não é só apenas para ser falada e comentada, mas ela tem que ser traduzida em gestos, em atitudes. Jesus deu sua vida pela humanidade por amor. Não existe gesto mais nobre que esse. E ele demonstrou claramente amor em gestos, em atitude, né? Lembra? Deus, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo por tudo aquilo que ele estava sofrendo, ele teve amor por aqueles que estavam maltratando ele e pediu perdão para eles, porque entendia que eles ainda não tinham um nível de evolução, um nível de compreensão. Mas o Jesus já amava eles, mesmo eles fazendo mal a Jesus, né? Então, é uma atitude clara que a gente tem que ter. Porque, realmente, para a gente que não é perfeito, você fala, Thales, Jesus foi perfeito. É verdade, Jesus foi. Então, para ele, ter atitudes de amor e pregar o amor, mesmo para aqueles que fizeram mal a ele, vamos dizer assim, foi um exemplo que ele nos deu, mas parece que era um pouco mais fácil por causa da perfeição que ele tinha. E a gente, como ainda é muito evoluído, né? A gente ainda está evoluindo, mas, né, estamos bem atrasados, vamos dizer assim. Né? Lógico, alguns um pouco mais adiante, outros menos, mas se estamos todos aqui, mais ou menos no mesma etapa de vida, no mesmo processo de doutrina espírita, e nascemos no Brasil, que é um país de terceiro mundo e tal, com todas as nossas dificuldades, é porque a gente não é tão evoluído quanto talvez alguém aqui possa pensar que seja, tá bom? Se a gente está nessa condição que a gente está, é porque a gente tem muito ainda para aprender. E nessa nossa condição de errantes,
amar na prática é mais difícil, sim, eu não vou negar, é mais difícil. Né? E o que é amar na prática? É perdoar, é conseguir perdoar quando o nosso orgulho está lá gritando, quando alguém fez mal para a gente, quando alguém nos feriu, seja fisicamente ou psicologicamente. E aí eu estou falando para vocês, pô, nós temos que amar ao próximo, mesmo quando o próximo nos faz mal. E é difícil, cara. Eu sei. Eu estou aqui passando a mensagem, mas eu mesmo não sei dizer se eu consigo colocar isso em prática ainda, não. Talvez eu esteja aprendendo também. Essa mensagem foi importante para mim, ou pelo menos para me lembrar de algumas coisas que eu preciso pôr em prática. Porque é difícil. Essa, acho que é uma das palestras aqui, ou pelo menos que aplicar na prática seja mais difícil. Mas a gente tem que ir tentando. Tem que se esforçar. Né? Não adianta falar, é difícil, eu não vou fazer. Não. É difícil, mas eu vou tentar. Tentar não. Eu vou fazer. Porque a gente não tenta, a gente faz. Mesmo que às vezes a gente faz de forma imperfeita. Mas a gente tem que fazer. Tá bom? Por exemplo, a gente se calar quando uma palavra é ferida. Ou seja, quando é uma palavra que nos fere, a palavra de outro. A gente consegue engolir aquele sapo? A gente consegue nos calar e aceitar, mesmo sabendo que talvez o outro seja ainda menos evoluído que a gente, talvez ele esteja errado, ou a gente tem orgulho e rebate. Isso é amor? Vocês acham que rebater uma pessoa que nos ofendeu, rebater essa pessoa, isso é amor? Não sei, acho que não. Mas cada um tem que fazer sua própria reflexão. Ah, mas feriu uma pessoa que eu amo, então eu preciso defender essa pessoa. Violência nunca é amor, gente. Existem formas e formas de defender. Talvez afastando aquela pessoa e protegendo aquela pessoa, seja tirando ela do lugar, tirando ela do sofrimento e não rebatendo. Talvez proteger, quando a gente fala, eu vou defender a minha esposa, vou defender meus filhos. Como que você vai defender? Atacando o agressor. Isso não é muito o que diz o Mestre Jesus, né? Talvez a gente se afastando, a gente tirando aquela pessoa que está sofrendo de uma posição de sofrimento e acolhendo aquela pessoa, seja melhor do que enfrentando o mal com violência. Porque violência gera violência e nada disso é amor. Certo? Então a gente tem que pensar nas nossas atitudes. Como a gente falou, amar não tem que ser falado, tem que ser em gestos, em atitudes. Né? Mas sim, a gente tem que amar, é ajudar aqueles próximos, aqueles que estão precisando, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está exausto, mesmo quando a gente está com quase sem forças, mas como a gente ama, o amor tem que nos dar força para ajudar. Né? E principalmente, amar é compreender quando o outro erra e acolher e ajudá-lo a acertar. E não reclamar, repelir ou criticar, quando não é uma crítica construtiva. Às vezes, críticas construtivas são positivas, né? Mas reclamar, xingar, criticar por criticar, talvez precise ser revisto, né? E isso é um exercício diário, gente. É um exercício que a gente tem que ter todo dia, com todas as pessoas. Aquelas que nos estão mais próximas, que a gente convive com todo dia, ou aquela que a gente encontra uma vez na vida. Porque quem é cristão ama. E ama, tem que amar a todos. Essa é a mensagem, né? Vamos observar o mundo que a gente vive. Ele é agitado, ele é corrido, principalmente para quem mora em São Paulo. Não sei se tem gente aqui que mora
no interior, em outros lugares, talvez seja um pouco mais tranquilo. Mas quem mora aqui em São Paulo, eu reconheço que a vida, em termos de velocidade e agitação, está quase no máximo ali, né? Nível máximo de ritmo acelerado. Ele é competitivo, principalmente em ambiente corporativo, mundo do trabalho, ou mundo até escolar, né? Aquele negócio X alunos por vaga de vestibular, X alunos, X pessoas por uma vaga de trabalho, né? O nosso mundo é competitivo até no trânsito. Ah, eu não vou dar passagem, ocupar aquele espaço, né? Ah, aquele cara está me fechando. Aquele cara está furando fila no trânsito. Isso é um tipo de competição, né? Não posso ceder o meu lugar, porque ele vai chegar na minha frente. Você é tão competitivo nesse nível que não pode deixar uma pessoa entrar na sua frente? Tá bom, tudo bem. Mas será que isso é mesmo o que Jesus pede pra gente? Né? O mundo também muitas vezes é frio. Às vezes a gente não é assim, mas as outras pessoas são com a gente. Né? Competitivas, querem disputar tudo. Até fila de supermercado o pessoal quer disputar. Nunca vi. E às vezes a gente nem é tão competitivo, mas os outros são. Porque o mundo que a gente vive é nesse nível de competição. E às vezes esse mundo também é frio, é indiferente, né? Você pede ajuda para alguém, a pessoa te vira a cara. Você pede uma gentileza e a pessoa te vira as costas, muitas vezes. E é o mundo que a gente vive, é o mundo imperfeito que a gente vive. É o tal do mundo de provas e expiações, né? A gente, nosso mundo aqui, a gente nunca se falou tanto em progresso, em tecnologia, em evolução, agora com esse negócio de inteligência artificial batendo na porta de todo mundo, né? A inteligência artificial veio para ficar. Mas também nunca houve tanta carência, tanta falta de verdadeiro amor entre as pessoas. Quanto mais esse mundo digital evolui, menor o contato entre os seres humanos. Né? Foi hoje que eu estava comentando que, no futuro, todos os nossos atendimentos, eu preciso fazer não atendimento médico, mas atendimento de reclamação, num saque, de eu ligar para alguma modificação, numa entrega, por exemplo, vai ser tudo por inteligência artificial, ou seja, nosso contato com o ser humano, aquele tete-a-tete humano, está diminuindo. E muita gente, hoje, acho que a maioria ainda reclama, não, eu quero falar com o humano. Mas o caminho que está se tomando o mundo é que o nosso contato humano diminua cada vez mais. E aí a gente talvez não possa nem exercer o nosso amor para com o próximo, porque a gente só vai falar com máquina mais para frente, né? Em termos de solicitação, você vai ligar no banco, é com uma máquina. Você vai ligar numa loja, pedir um orçamento, pedir um preço de qualquer coisa, né? Hoje é tudo compra online, aí a gente compra numa loja online, na Amazon, sei lá, onde cada um compra aí, no Mercado Livre, na Shopee, é tudo online, você não tem mais contato com pessoas. E se precisar fazer uma reclamação, precisar fazer, olha, meu pacote não chegou, também vai ser online e com robô. E o nosso contato humano vai cada dia ficando menos próximo. Né? E a nossa oportunidade, essa carência de amor verdadeiro entre o próximo vai diminuindo cada vez mais. Né? E a gente tem que lembrar, gente, que essa mensagem que Jesus nos trouxe há 2025 anos atrás, ali, ela tem que continuar viva. E ela cada dia mais urgente. Porque cada dia mais, ou cada dia a gente tem menos contato com seres humanos. Então, o pouco contato com o humano que a gente continua tendo, essa mensagem tem que estar mais ativa, ela é mais urgente. E ela não perde a validade. A mensagem do amor não perde. Não é porque ela foi falada há 25 anos que ela precisa ser atualizada, não. Ela precisa ser praticada. Porque o que acontece é que cada vez menos prática. Mas ela está muito válida. Né? Porque ela é a resposta para os nossos dramas humanos. É o amor. Né? Toda vez que a gente vê um filme que o amor é a solução, a gente não fica emocionado. Não é? São os filmes que mais nos cativam, ou que eu digo em termos de popularidade,
são os filmes que falam do amor. São os filmes que o amor é a resposta, que o amor é a solução. Para lembrar a gente do quanto o amor é importante. E amar uns aos outros não é utopia. Ela é uma necessidade evolutiva. O nosso planeta só vai sair de provas e expiações para o planeta de regeneração quando o amor aumentar. E a gente fala, não, estamos caminhando para um planeta de regeneração, onde o amor é maior. Só que a gente vê cada vez menos amor. Ué, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Então, a gente como espíritas, como cristãos, temos que seguir a palavra de Mestre Jesus e lembrar do amor. Temos que começar a colocar esse amor dentro da nossa vida em atitudes. O Emmanuel fala, Emmanuel diz, é o único caminho seguro para a nossa regeneração da humanidade, para o nosso planeta caminhar para a regeneração. É o amor. Né? E onde que ele começa? Lógico que eu dizer que eu amo meu filho e tratar meu filho com amor é fácil. É muito mais fácil tratar meus pais com amor, a minha esposa, quem está próximo, quem eu amo, mas não é esse amor que ele está falando. Ele está falando do amor incondicional a todos os nossos seres humanos que estão à nossa volta, porque nós somos todos irmãos de Cristo, certo? E isso está faltando, no meu ponto de vista, até de minha parte, reconheço. Faço aqui minha culpa. Está faltando. Amar quem a gente acha legal e quem a gente admira é muito fácil. Difícil é amar aquele que nos ofende. Aqueles que nos tratam mal. Aqueles que nos dá trabalho, nos dá dor de cabeça. Sabe, no trabalho, você pede um negócio para uma pessoa e essa pessoa não faz o que você pede ou ela faz errado e o negócio que ela fez vai te dar 2 vezes mais trabalho do que se você tivesse feito de início, mas agora você precisa resolver o problema que foi gerado. É essa pessoa aí que você tem que amar. Amar o filho, o pai, a tia, a avó é importante, mas não é muito mais fácil. Tem que amar aquela pessoa que traz dificuldade, que traz problema, que te traz abacaxi para você descascar. Esse é o amor, né? E o amor, ele está dentro de nós, né? Ele começa dentro de nós. Então ele fala aqui de amar as pessoas que convivem todo dia com a gente, que eu falei bem mais, eu acho mais fácil, né? Mesmo que também tem aquela questão, né? Que as pessoas que a gente mais convive são as pessoas também que trazem mais trabalho ou preocupações. Apesar de são pessoas que a gente ama, né? Principalmente a família, o nosso núcleo familiar dentro do nosso lar, que é aquela pessoa que quando a gente não está na rua, a gente está convivendo a maior parte do tempo, né? E às vezes são aquelas pessoas que a gente mais briga. Mas vamos entender que às vezes uma discussão é só uma questão de, poxa, acredito que aquela pessoa podia ter feito melhor. E como eu amo ela, eu quero que ela melhore, eu tento. Mas brigar não é o caminho. Talvez a forma com que a gente queira passar uma mensagem de que aquela pessoa precisa melhorar precisa ser diferente, né? E aí é o amor que tem que nos ajudar a passar uma mensagem que, olha, isso que você fez não foi tão legal, tente fazer de outra forma na próxima oportunidade. O amor tem que nos ajudar a falar isso com jeito e com carinho para as pessoas, principalmente do nosso núcleo, né? A gente convive mais. No trabalho também, com colegas difíceis, né? Às vezes na rua, com um desconhecido, né? Mesmo aquele mendigo que está pedindo alguma coisa, talvez a gente possa até ver certa malandragem em um outro, mas cabe o nosso amor ser maior que algum tipo de, sei lá, incompreensão, algum tipo de questão, e a gente tem que continuar fazendo nossa caridade, porque caridade também é amor, né? Ajudar o próximo. E se a gente faz isso com a nossa própria intenção, com a nossa boa vontade, isso é uma forma de amor, certo?
E, lógico, também dentro da casa espírita, né? Com os nossos irmãos de trabalho, né? Então, a gente também tem que exercitar o nosso amor ali. Cada encontro com qualquer outra pessoa é uma chance da gente semear essa compreensão, essa paciência, né? Essa ternura, que tudo isso está dentro do amor, né? A forma como a gente trata as pessoas, a forma com que, mesmo a gente recebendo um não muitas vezes, como que a gente trata tudo isso, a forma com que a gente lida, com que a gente pede um favor, ou quando a gente pede qualquer coisa no restaurante, por exemplo, como que a gente trata um funcionário, né? A gente tem que ter amor nessas atitudes. E o Emmanuel também fala que quem guarda consigo a verdadeira mensagem do Cristo não se permite cair na sombra do egoísmo ou da omissão, né? Ou seja, é aquela questão do orgulho, a questão do egoísmo, isso é meu, não te dou, não te empresto, né? Ah, cada um com seus problemas, certo? Não é essa a mensagem do Cristo. Quando o Cristo prega amor, não é esse é o caminho que ele está falando. Ó, se vira aí, cada um com seus problemas. Tem uma frase que muita gente usa, né? Pirão pouco, quando o pirão é pouco, o meu vem primeiro. Nada mais egoísta que isso. Isso é completamente oposto do que o Cristo ensinou, do que o Cristo nos pede, né? E a questão da omissão é a mesma coisa. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar e não ajuda, quando a gente tem, porque às vezes as oportunidades aparecem pelo Papai do Céu, por Jesus que colocou no nosso caminho aquela oportunidade. Às vezes, se a gente não vê a oportunidade, é uma coisa, mas a gente vê a oportunidade é clara. Todo mundo está vendo a oportunidade e a gente de ajudar, de fazer uma caridade, e a gente se omite. Pô, aí, né? Aí, tudo bem, cada um tem o seu fardo para carregar. Mas você acha que omissão à caridade é amor, é o caminho de Jesus? Eu acho que não, mas cada um que tire suas conclusões. Legal, pessoal? Então vamos lá. Então, basicamente, é essa mensagem de amor que eu trouxe aqui para vocês. Amemos uns aos outros. Esse é o chamado. Isso tem que ser um compromisso. Um compromisso de atitudes. Não um compromisso de ideias. Ah, eu amo o meu próximo. Ah, você faz o quê por ele? Não faço nada. Você ama mesmo o seu próximo? Quando eu digo próximo, não é aquele do familiar, né? Ah, eu amo meu próximo. É, o que você faz? Ah, eu compro presente para os meus filhos, eu levo ele para a escola. Não, isso é obrigação. Isso não é amor. Amor, principalmente para sua família, é tudo aquilo que você faz além da sua obrigação. Tá? Não vou aqui definir o que é obrigação para com os filhos. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Ou com o seu cônjuge, é a mesma coisa. Cada um tem que saber da sua responsabilidade para com seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus cônjuges. Mas obrigação não é amor. Obrigação é obrigação. Amor é o que você faz além da obrigação. Beleza? Essa é a essência do Evangelho de Jesus. É o principal objetivo de Jesus na Terra. É a principal diferença entre o Velho Testamento e o Novo. É a principal diferença entre o que os judeus aplicavam, porque os judeus eram o povo de Deus antes de Jesus. Quem seguiam, e Deus é o mesmo, tá bom? No meu ponto de vista, e fiquem aí da reflexão de cada um, o Deus de todas as religiões é o mesmo, né? E judeus eram o povo de Deus e tal, mas eles não pegavam esse amor aí, o que tinha lá na tábua, nos 10 mandamentos e tudo que os profetas diziam, não era bem isso. Quem teve a oportunidade de ler a Bíblia completa, ou pelo menos estudar a Bíblia um pouco mais a fundo, desde o início, vai ver que na Bíblia tem até as dimensões do templo lá. Em metros, é sério, lógico, foi traduzido, óbvio, né? Para português.
Mas tem lá coisa de profeta da época dos judeus que dá como que constrói um templo, as dimensões, o tamanho de cada sala. E Jesus não estava nem aí para isso, cara. Né? Lembra? Jesus entrou lá no templo e derrubou um monte de banquinha que o pessoal vendia item lá. Ele derrubou, porque ele não estava nem aí para tamanho de templo, para luxo. Os judeus falavam lá, não sei o que, banhada a ouro, não sei o que de ouro, bacias de bronze, não sei o que. Jesus não estava nem aí, Jesus não veio falar disso. Qual foi a principal mensagem de Jesus na Terra? Qual a principal missão de Jesus para a Terra? Ensinar o amor para a humanidade. Essa foi a principal mensagem. Se você quer resumir Jesus para uma criança, pai, o que foi Jesus? O que Jesus veio fazer? Jesus veio ensinar o amor. Essa é a palavra. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo. O amor. Tudo é em torno do amor. É isso que ele vem ensinar. Né? Então, se a gente quer mesmo seguir Jesus verdadeiramente, a gente aqui que fala, Mestre Jesus, toda hora a gente fala aqui, Mestre Jesus, cara, é amor. E aí a gente não faz nada pelo próximo com relação ao amor, com relação a tudo que a gente comentou aqui. Não adianta falar de Mestre Jesus, não adianta ir lá no centro, ajudar um irmãozinho lá, ou fazer algum trabalho no centro, mesmo que seja para os espíritos, se você não tem amor, não adianta. Vai ajudar? Vai ajudar. Vai diminuir um pouco o seu fardo? Vai diminuir um pouquinho. Mas o caminho de Jesus, o principal, que é o amor, está faltando. Está faltando. Então não podemos deixar faltar. É o principal caminho. A gente vai lá no centro, às vezes ouve uns espíritos que falam, cara, eu orava, eu era, sei lá, de qual religião, não sei o que lá, e, mas te faltava o que? Mas faltava amor, né? Faltava amor. Eu até dava o dízimo para a igreja, tá? Mas e o seu amor? Então, não tinha, faltava amor. E aqueles outros espíritos que muitas vezes nem eram espíritas ou eram de outra religião e foram acolhidos diretamente. Esse caso a gente também já viu lá no centro. O cara era ateu. O cara nem sabia ali que era Jesus. Mas o cara tinha um amor dentro dele e ajudava o próximo. E o cara exalava amor. Depois ele foi automaticamente acolhido pelos planos espiritual quando desencarnou. E aí tudo bem. Não é que ele não conhecia Jesus, né? Ele conhecia de outras encarnações. Naquela última encarnação, sei lá se ele esqueceu, ou ele entrou numa família que não pregava exatamente aquilo. E aí ele vem dar o testemunho que ele fala, eu me esqueci o que é Jesus, mas eu tive amor. Eu acolhi todos os seres humanos que passaram pela minha encarnação com amor. E isso me fez ser acolhido e passei pouquíssimo tempo, nem passou no umbral lá. Por causa do amor. Então, a mensagem é essa. O caminho é esse. Né? Não adianta fazer caridade pra caramba se não tem amor, cara. Não adianta. Amor é o caminho de Jesus, é amor. Né? Aí ele ainda fala assim aqui no final, o que ficará de nós será o bem que nós fazemos, o amor que nós espalhamos, a luz que nós vamos oferecer para o mundo. Então, o amor tem que estar em atitudes. Como que a gente espalha amor? Por atitude, não é por palavra. Palavra até papagaio fala. Eu aqui estou falando. Não adianta eu vir aqui, faço uma palestra, falo um monte de coisa para vocês e brigo no trânsito na primeira esquina. Não adianta. E isso serve para qualquer um aqui. Não é porque eu estou conversando aqui com vocês que eu estou no melhor caminho. Não. Isso tudo que eu estou fazendo aqui para vocês não serve de nada se eu não tiver amor. Isso tudo fica claro para vocês, fica claro para mim, fica claro para todo mundo. Isso que eu falo não agrega nada se nas minhas atitudes não estão sendo corretas, se as minhas atitudes não têm amor. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado por estar aqui me ouvindo, nesse bate-papo gostoso que a gente teve aqui, tá?
que vocês possam sair daqui com o coração mais, assim, mais quentinho, mais abraçado, porque amor é o que faz a gente se sentir melhor, sentir acolhido, né? Amor, acolhimento e amor andam muito, muito, muito próximos. Violência e gritos e enfrentamento estão bem distantes de amor, tá bom? Mas que vocês possam ter o coração aqui mais aberto para receber o amor que o pessoal emana para vocês, né? Aquele que serve o próximo, que compreende, que perdoa, e que essa mensagem não fique só nos ouvidos e nas vozes, mas que possa mudar um pouquinho das nossas atitudes. Tá bom, meus irmãos? Muita paz para vocês aí e que Jesus abençoe vocês hoje e sempre. Vamos lá? Vou trazer o meu amigo Carlos de volta. Deixa eu trazer o Carlão aqui para ele ir para as vibrações. Vou botar o bannerzinho da água. Aqui o Carlão. Olha o Carlão aí. Carlão, vou lá pro meu cantinho agora. Tá contigo, meu irmão. Obrigado, viu? Carlão, não sei se você está me ouvindo, mas seu mic está fechado. Abre o mic aí, por favor. É que eu fiquei com inveja de você do começo. Agora sim, agora sim. Vou lá. Beijo, beijo. Boas vibrações aí. Tô aqui. Tá bom, obrigado, querido. Tá. Então vamos agora, então, pessoal. Vamos fazer uma vibração, fazer a verdadeira caridade agora, que é a vibração, o envio de energias positivas aos nossos irmãos mais necessitados, que são aqueles que, infelizmente, não têm o conhecimento, ou se têm o conhecimento de Jesus e do Mestre Jesus, não praticam, né? Então vamos fazer a nossa parte, que é essa vibração maravilhosa agora, tá bom? Então vamos encher o nosso coração de muita paz, de muito amor, né? Vibrando pela paz do nosso planeta Terra. Que o nosso Pai, as nossas vibrações, chega a cada um desses países, harmonizando a todos eles, meu Pai. Que os possam se conversar, dialogar. E aos países, meu Pai, infelizmente em guerra, que é Israel, Hezbollah, Hamas, Ucrânia, a Rússia, que a sua luz, meu Pai, todo o nosso amor chega a esses 4 países, meu Pai, derramando todas as energias aos nossos irmãos que estão no campo de batalha, aos nossos irmãos que estão partindo para o mundo espiritual, aos nossos irmãos feridos, e aqueles que comandam cada país, meu Pai, possam, através do diálogo, conversar, meu Pai, e acabar com essa guerra insana. Vibremos agora pelo nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, essa terra que nos recebeu com tanto carinho e amor, meu Pai, vibrando agora a todos os seus administradores, meu Pai, tanto municipal, estadual, como federal, aqueles que foram eleitos, que a sua luz possa fortalecer para que eles possam, assim, fazer o melhor de si, meu Pai. Mas aquele que trabalhar para si, o ponto Brasil, que nós possa iluminá-los, Pai. Pois somos todos filhos de vós, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Abençoe todos os hospitais, casas santas, UTIs e isolamento, onde haja um leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores mais, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia e proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal da retaguarda, cientista, pessoal do laboratório, cuidadores, irmãos que trabalham em prol de todos os doentes, muita paz àqueles que partem para o mundo espiritual, muita energia para aqueles que os recebem, muita paz àqueles que perdem seus entes queridos. Vibremos agora, meu Pai, as delegacias, prisões e penitenciárias, que a sua luz possa iluminar principalmente os trabalhadores desses locais, os familiares deles. Quanto àqueles que se encontram encarcerados, muita luz, meu Pai, muita paz, para que eles, assim, no átimo de segundo, possam ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar e cumprir da melhor forma possível a lei dos homens para voltar ao seio dos seus familiares.
Vibremos agora aos orfanatos, casa dos idosos, irmãos que andam pela rua sem um lar, meu Pai querido, que a sua luz possa iluminar e fortalecê-los. Irmãos, meu Pai, em prova, pelo menos a maioria deles, que a sua luz possa assim fortalecer para que eles possam cumprir com todas as suas provas. Vibremos, meu Pai, todas as religiões, que ela possa se tornar uma só, meu Pai, a religião do amor, da caridade e do perdão. Vibrando a todos os seus viciados no cigarro, na bebida, nas drogas e no sexo, meu Pai. Que essa luz, fortalecendo as vibrações de amor a todos eles, eles possam assim desvincular de todos os vícios, meu Pai. Mas vibrando também aqueles que comercializam os vícios, mas perdidos na ganância, na ilusão, meu Pai, que eles também possam se fortalecer para sair desses locais onde seja tarde demais para eles, meu Pai querido. Vibrando, meu Pai, aos nossos inimigos, meu Pai, encarnados e desencarnados, que o nosso perdão possa chegar a cada um deles, meu Pai. Quanto àqueles que não gostam de nós, meu Pai, ou fazem alguma coisa para nós, só podemos perdoá-los, meu Pai, neste momento. Vibrando, meu Pai, aos umbrais, vale das trevas, dos suicidas, que a sua luz possa iluminar cada um desses nossos irmãos, aqueles que já estão preparados para serem resgatados, para as câmaras de refazimento. Aqueles ainda que teimam, meu Pai, na vingança, no ódio, que a sua luz permaneça sobre eles, para que eles possam ser retirados o quanto antes, meu Pai, antes que seja tarde demais para eles, meu Pai querido. Vibrando aos nossos amigos, conhecidos e parentes, meu Pai, fortalecendo esse círculo de amor entre nós, meu Pai. Vibrando aos lares, a todos os lares do planeta Terra, meu Pai, iluminando e fortalecendo o laço de família. Lares em desarmonia, meu Pai, sem alimento, com doença, desavenças, que a sua luz possa iluminá-los, meu Pai, e irmãos também em provas, Pai querido, para que eles possam assim vencer todas elas, meu Pai querido, com muito amor, com muita luz para todos eles, meu Pai. Vibrando aos nossos lares também, meu Pai, aos nossos parentes e amigos. E vibramos a nós mesmos, meu Pai, para que continuemos no caminho do amor, da caridade, estudando, nos aprimorando e ajudando a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E assim, meu Pai, podemos cumprir com tudo aquilo que prometemos quando fomos reencarnados. Vibramos agora, meu Pai, pedimos a corrente Bezerra de Menezes, aos Espíritos de Luz, que possa iluminar os nossos irmãos mencionados nessa live, meu Pai, dando a cada um conforme o seu merecimento. Aqueles que forem possíveis se curar, que sejam curados. Aqueles que não possam ser curados, meu Pai, que possa acalmar todas as suas dores. Vibrando agora, meu Pai, a todos os nossos irmãos que se encontram com câncer, com diabetes, com depressão, mal de Parkinson, Alzheimer, doenças do pulmão, hipertensão, aos cardíacos, que a corrente Bezerra de Menezes, meu Pai, possa iluminar cada um deles, dando a cada um, conforme eu falei, conforme o seu merecimento, meu Pai, mas principalmente fortalecendo eles, meu Pai, para que eles não percam a fé em vós. Agradecemos, meu Pai, mais uma noite do Evangelho que fazemos, cumprindo aquilo que nós prometemos, meu Pai querido, trabalhar para nós e para os nossos irmãos mais necessitados, agradecendo sempre pela oportunidade de participar desse grupo, meu Pai, da nossa casa espiritual, para nos, cada vez mais, meu Pai, nos fortalecemos. Uma boa noite para todos nós, que nós possamos abençoar todos esses que estão hoje na live, meu Pai, trazendo a eles a paz, a harmonia, o lar sendo agora higienizado, meu Pai. Todos os lares que estão agora nessa live. Abençoa a todos nós e que possamos ter um final de noite
tranquila, com paz e uma excelente semana, meu Pai. Agradecemos aos Thales pela mensagem dessa noite e que assim seja, graças a Deus. A bola é tua, Thales. Estou aqui de volta. Obrigado, Carlão, pelas vibrações. Pessoal, quero dar uma boa noite, então, para vocês. Quero só comentar uma coisinha aqui com a Margarete, que vai fazer uma cirurgia. Boa sorte lá, Margarete. Vamos vibrar por você. E eu vi que você está com um netinho novo, né? Então, aproveita esse amor, essa emoção para te dar força nesse momento, viu, Margarete? Isso ajuda quando a gente está com um netinho assim, um pensamento gostoso de uma criança na família, sempre ajuda a gente a passar essas dificuldades, tá? E queria mandar um beijo também para todos aí, mas para a Michele, né, Michele? Que falou da dificuldade aí de ser síndica, eu imagino, viu, Michele? Eu já fui subsíndico e é difícil. Imagina síndico que tem responsabilidade civil, né? E, é amor. O amor tem que nos ajudar. Porque eu sei, como falei, nós não somos perfeitos, né? E às vezes a gente acaba perdendo a paciência e tal, mas tem que lembrar dessas mensagens aí, é na hora da dificuldade que a gente tem que exercitar o que a gente aprende aqui, principalmente aqui nos nossos evangelhos, tá bom? Meus amigos, um beijo para todos, tenham uma excelente semana. Para quem vai no trabalho de segunda-feira até amanhã, estarei lá. Se não, a gente se vê online na quarta-feira, porque eu assisto a palestrinha, a abertura, né, do trabalho de quarta-feira online. Tá bom, meus amigos? Um beijo para vocês aí, uma excelente noite e que fiquem protegidos e amparados pelo manto do nosso Mestre Jesus. Beijão para todos. Beijão, Thales. Beijo, Carlão. Muito obrigado. Boa noite, gente.